Então, lembra de fazer pergunta, tá? Não consigo ver o rostinho de vocês. Nas últimas aulas, a gente viu sobre quais foram as evidências que a biologia foi coletando, geologia também foi coletando, e que foram aumentando a teoria da evolução, até que hoje a gente chamasse ela de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, porque a gente tem muito mais observações e experimentos hoje do que lá em 1850. Então eu falei dos fósseis, falei da. Que mais? Esqueci. A diferença de plantas de frutos que tinham há milhões de anos Isso aqui, atrás. né? Sobre seleção artificial, Isso. que a gente consegue fazer seleção artificial, deixando reproduzir só aquilo que é interessante para a gente, tanto em plantas quanto em animais. Falei que a gente faz isso na agricultura. Um experimento que aconteceu de forma natural, né, sobre a seca numa ilha, que acabou selecionando as aves de bico mais. Olha, o Ariel! De bico mais grosso. Comentei sobre a Revolução Industrial, que a gente fez, né, um experimento de novo, sem querer, com as mariposas. Sobre antibiótico, a gente já tinha falado várias vezes. A gente falou de seleção sexual, que o custo que a fêmea e o macho têm para conseguir ter filhote é diferente, então o jeito que eles vão selecionar o parceiro para ter os filhotes também vai ser diferente. E daí a gente falou de fósseis. Isso. Hoje a gente vai começar a falar de mais evidências. Tem como eu ocultar isso aqui? Oculta. Mais evidências. Um deles é o mimetismo. Geralmente a gente fala em mimetismo, a gente lembra só das cobras corais, no exemplo, que é assim: tem várias cobras corais que são venenosas, tem outras que não são venenosas. Como a gente não sabe quem é quem, a gente não põe a mão em nenhuma. Mas na verdade existem dois tipos de mimetismo. Tem o mimetismo milleriano e o mimetismo batesiano. Esse das cobras, que a gente não sabe se é uma venenosa ou não é uma venenosa, é um batesiano. O milleriano ele é um pouco diferente. Então eu vou explicar dos dois. No milleriano, por exemplo, todas essas borboletas aqui, as borboletas monarcas que a gente chama, elas não são palatáveis, elas não são gostosas, elas têm um componente que é tóxico. Quando o passarinho vai lá e tenta comer elas, ele sente um gosto ruim. A partir daí, ele entende, poxa, padrão, laranja, preto e branco não é gostoso, não vale a pena eu correr atrás desse bicho aqui para me alimentar. Cada uma dessas daqui é uma espécie diferente. Então, todas essas espécies aqui não têm gosto bom. Por que que elas se parecem? Por que que seria interessante a seleção natural agir aqui a ponto de tornar todas elas parecidas, mesmo todas elas tendo gosto ruim? Vocês conseguem pensar em alguma hipótese? Ou é Eu muito não, eu não abstrato? consigo pensar em nada. Tá. Imagine que você é um passarinho e você comeu essa borboleta aqui. E ela não era gostosa. O passarinho pensou, essa borboleta aqui não vale mais a pena. Se ele for comer uma outra borboleta completamente diferente e ela também não for gostosa, ele vai pensar, poxa, essa borboleta também não é gostosa. Então, se todas elas forem diferentes uma das outras, esse passarinho vai ter que ser educado, digamos assim, para todas as espécies. Ou seja, todos os passarinhos, uma vez na vida, vão acabar comendo uma borboleta de cada uma das espécies que não é gostosa. Isso reduziria bastante o tempo de vida, né, dessas borboletinhas, se elas forem todas diferentes. A hipótese é a seguinte: se um passarinho for e come uma borboleta desse padrão aqui e ela é ruim, ele se educa para todas as outras ao mesmo tempo. Então, todas as espécies que são parecidas, elas se beneficiam de uma vez só que aquele passarinho comeu uma borboleta ruim. Vocês conseguiram entender? Sim, sim. Fez sentido? Beleza.
Ah, eu esqueci até de comentar. O Fritz Miller, que descobriu o mimetismo milleriano, ele era um alemão que morou na minha cidade a vida inteira. Então, na minha cidade, o centro acadêmico da faculdade é Fritz Miller, tem o Instituto Fritz Miller, tem Praça Fritz Miller, tem Museu Fritz Miller, tem a casa do Fritz Miller. Então, é um brasileiro que correspondia com Darwin. O Darwin chamava ele de o príncipe dos observadores. Eu tenho um livro de cartas entre o Fritz Miller e o Darwin, que tem os desenhos do Fritz Miller, ele desenhava muito bem, só que eu estou no meio de uma mudança, não faço ideia onde que o meu livro está. Um dia, quem sabe, eu mostro. Como é que faz um experimento para saber se isso faz sentido, o que eu falei para vocês? Como é que faz um experimento? Uhum. Ó, eu falei para vocês, o passarinho é educado para uma espécie, então ele não come mais nenhuma. Mas isso é a minha hipótese. Como é que eu faço um experimento para provar isso? Acredito que você teria que primeiro encontrar um lugar onde teria essa espécie de borboleta. Uhum. E assim que você soubesse que o pássaro comeu uma dessas espécies, você observa se ele vai tentar comer as outras parecidas com ela, daquela que ele comeu. Sim. Se ele não quiser, se ele não comer, ele só evitar as outras espécies, mesmo que sejam similares, porém diferentes. Aí se ele não comer é porque isso faz sentido, que ele comeu Sim. uma, ele não tem o porquê ele tentar comer outras parecidas, ele vai atrás de outras espécies, sei lá, rosa. Diferente. É exatamente assim, tá? Mas além de procurar na natureza um lugar que essas espécies convivam, a gente pode fazer no laboratório também, que daí a gente tem certeza que aquele passarinho nunca viu essas borboletas na vida. A gente pega lá de ovinho e deixa, né? A gente observa ele desde a primeira interação com o meio ambiente. E é exatamente assim que se testa. Ok. No caso do batesiano, é bem parecido, só que algumas são venenosas e outras não são venenosas. E esse aqui é mais fácil para o nosso dia a dia, porque se vocês verem uma cobra coral e vocês não sabem se ela é falsa ou verdadeira, vocês põem a mão? Irmão, ela na dela e eu na minha. Apenas Exatamente. Então dá poucos. para entender, né? Dá para entender por Uhum. que esse tipo de mimetismo funciona. Pô, eu não sei o que que é, eu não sei, ela pode ser venenosa ou não. Não vou pôr a mão. Simples. Isso é com a gente. 50-50. Pra que eu vou testar? Isso é a mesma coisa com a gente, como qualquer outro animal vai pensar a mesma coisa. Ah, eu esqueci de dar a definição de mimetismo, né? Quando várias espécies elas são muito parecidas, elas são miméticas, é muito difícil separar elas. Esse aqui é um desenho de todas as cobras corais do Brasil, então vocês podem ver que tem uma galera. Tá tudo misturado, verdadeiro e falso aqui no meio. Só para título de conhecimento, aquela história de que se vermelho encosta no preto ela é venenosa, ou então a barriga tem cor, é venenosa, se a barriga é branca é falsa, isso é mentira, tá? Isso em algumas partes do mundo, na gringa funciona, que tem menos espécies. Ficou famoso porque nesses outros lugares funciona. No Brasil, a gente tem uma diversidade muito maior de cobra coral. Essas regras não valem aqui, tá? Então, não põe ela de barriga para cima para ver se é branca, porque isso não te garante nada. E se o vermelho encosta no preto, desculpa, se o vermelho não encosta no preto, ela pode ser venenosa também. Então a gente. E às vezes o vermelho encosta no preto e ela é falsa. Então essas regras aqui no Brasil não servem de nada, tá? Outras partes do mundo até pode servir, mas aqui é lenda, tá? Veio de fora e a gente pegou. Só precisa enfiar a mão em uma achando que é falsa, tá? Beleza, beleza. Tranquilo. Nunca tocaria numa cobra. Vou lembrar disso quando eu ver uma coral zanzando na minha cama. Isso. Espero que você não encontre, pelo bem dela. Outra evidência é camuflagem. No mimetismo, várias espécies de animais ou de plantas, elas se parecem e elas se beneficiam dessa semelhança. Na camuflagem, o ser vivo se camufla no ambiente. Vocês conseguem reconhecer as três fotos? Eu sei que a inferior esquerda tem uma cobra. A Parece jararaca. uma jararaca, eu diria que era uma cascavel, mas ok. Uh-uh. No superior esquerdo tem um. Caralho, parece um camaleão, mas bem magro, muito magro. Não Não é um faço a menor. camaleão, mas é um lagarto. É um lagarto. Ele não muda de cor, mas ele é da.
da classe, um lagartinho. E aqui, nessa? Agora a terceira imagem da direita tem um. Pera, aquilo é um pássaro. Dá É pra um ver só a urutau. quina do olho dele, só a Aqui, quininha do ó, bico. olhinho, Isso. biquinho. Esse aqui tem em Ribeirão Preto, tá? Eu já vi ele na USP. Sério, que maneiro. Nunca vi na minha vida. Tem. Chama urutau ou mãe da lua. Qual é a vantagem? Se alguém Ah, mais tá. quiser responder alguém, além do Victor, qual é a vantagem de parecer tanto com o ambiente? Camuflagem. Camuflagem. E camuflagem, tá, mas serve pra quê? Um bicho que consegue se camuflar, É ele confundir a presa, tem mais um, confundir a presa iludir ela. e mais um. E se esse animal for a presa? Ó, ele pode confundir a presa, por exemplo, um urutau, ele pode caçar os insetos dele e praticamente não ser visto. Uma jararaca, ele vai caçar rato e praticamente não vai ser visto. Mas aqui no caso do lagarto, o lagarto é a presa, por exemplo, de passarinhos, de gaviões, de serpente. Ele vai enganar o predador nesse caso, né? Como é que testa isso? Tudo tem que ser testado, por mais óbvio que seja, em ciência tem que testar. De alguma forma observar enquanto essa criatura está camuflada, também fazer o teste da presa dele, se a presa dele vai conseguir, não vai achar ele e de alguma forma fugir ou tentar se esconder, Sim. ou o predador naquela área enquanto ele está camuflado, se o predador vai achar ele de alguma forma. Sim, a gente pode, por exemplo, pegar uns lagartinhos desse daqui e fazer umas listras nele com tinta, guache e soltar lá no mesmo laboratório, no mesmo terrário e ver quem que caça melhor e quem que é mais caçado, por exemplo. Cacete, É, tadinho, mano. dá uma sacaneada. Com pássaros, eles colocam as penas coloridas assim atrás, e daí o pássaro não consegue tirar, solta lá e vê se ele continua com a mesma eficiência de caça. Então é isso, a gente tem que testar e a gente percebe, poxa, se a seleção natural existe, né? Os animais que são mais parecidos com o ambiente deles, eles vão ter, se beneficiarem, né? Conseguir mais caça ou sobreviver mais tempo e com isso ter mais filhotes. E cada um desses tipos, né, de estratégia vai depender do tipo de vida do animal. A camuflagem não vai servir para todos os animais do mesmo jeito. Por exemplo, no caso da cobra coral, ela é chamativa porque é um não mexa comigo. Tem obra aqui no prédio, não sei se vocês estão vendo. Daí, tem dois termos que aparecem muito quando a gente estuda evolução e eles são muito importantes e eles caem quase todo ano em vestibular e Enem, porque eles são realmente muito importantes, que é a homologia e a analogia. E são duas coisas que tem que ficar bem fixado. Eu vou começar a explicar pelo analogia, que é mais fácil, porque a analogia a gente usa em português, né? Então a gente consegue fazer uma analogia na nossa cabeça. O que é uma analogia? Imaginem vários órgãos em animais diferentes, por exemplo, que vão ter exatamente a mesma função, mas eles não vão derivar do mesmo ancestral comum. Quando a gente faz aquela árvorezinha filogenética, aqueles animais não têm parentesco absolutamente nenhum, mas a estrutura serve para a mesma coisa. Por exemplo, asa de inseto, asa de ave e asa de morcego até. Asa de inseto é de quitina, tem nervura no meio da asa, ela é só uma membraninha, os músculos estão só na base, são músculos completamente diferentes de uma asa de ave, por exemplo. A asa de ave se desenvolveu a partir dos nossos membros anteriores, né, dos ancestrais comuns das aves, lá os dinossauros e tal. Então vai ter osso, vai ter músculo colado no osso, vai ter pele, vai ter pena, os músculos aqui na caixa torácica vão ser diferentes. Se a gente olhar esses ossos aqui da asa de ave, todas as aves vão ter uns ossos parecidos, que são muito parecidos com os nossos ossos, por exemplo. Vai ter uma outra imagem que vocês vão conseguir ver isso melhor. Então a estrutura serve para exatamente a mesma coisa, voar. Mas quando a gente olha a origem evolutiva dessas duas estruturas, não tem absolutamente nada a ver. A gente chama isso de evolução convergente, porque duas coisas separadas convergem para a mesma função. Então, um braço
E eu não sei qual que era a estrutura anterior à asa em insetos, mas considerando que eles são artrópodes, imaginem uma pata qualquer de camarão, sei lá. Então, o ancestral era completamente diferente, né? Um braço e uma pata de camarão, por exemplo. E ao longo da evolução, aquilo foi se desenvolvendo por pressão seletiva, mas que a função de voar acabou sendo convergente. Porque o ambiente, naquele ambiente, quem conseguia dar uns pulinhos mais altos, provavelmente conseguia se virar um pouquinho melhor. Então, os pulinhos começaram a ficar cada vez um pouquinho mais altos, que nem a gente viu lá na história da girafa da outra aula. A gente vai chamar essas duas estruturas que têm origem embrionária, origem evolutiva diferente, mas que fazem a mesma coisa, de estrutura análoga. Elas não têm a mesma origem, mas fazem a mesma coisa. Tem outros exemplos? Um monte. Por exemplo, golfinho, ictiosauro, que era um réptil que não existe mais, e tubarões, que são peixes. Todos eles têm um corpo muito parecido. Por quê? Os três vivem na água. Para viver na água e caçar na água, porque são três predadores, eles precisam ser rápidos, serem ágeis, então eles são muito parecidos no corpo, porque aquele é um ambiente que exige esse tipo de corpo. Então, quem não tem um corpo tão bom para a água, morre. Mesma história que a gente já comentou. E isso acaba deixando animais que têm origem evolutiva muito diferentes, bem parecidos. A gente pode até observar que algumas estruturas são diferentes. Por exemplo, aqui no golfinho, como ele é um mamífero, a coluna vertebral dele é assim, né? Então a cauda do mamífero é assim, baleias, golfinhos. Peixes e répteis vai ser assim, porque a coluna vertebral vai fazer isso aqui. Então, algumas estruturas vão permanecer, né? Esqueci o nome disso aqui. Barbatanas só tem nos peixes, mamífero não vai ter. Mas o mamífero ele vai ter adaptações, né? A pata dianteira, por exemplo, tá aqui. Adaptada, mas tá ali. A outra palavra é a homologia. Homologia quer dizer o seguinte: não necessariamente aquela estrutura vai ter a mesma função em seres vivos diferentes, mas a origem embrionária vai ser a mesma. Se a origem embrionária vai ser a mesma, quer dizer que no decorrer do desenvolvimento daquele animal vão ter adaptações daquela mesma matéria-prima que já existia. Não vai surgir ou desaparecer até que desaparece, é comum. É só não desenvolver. Mas não vai ter coisas lá muito diferentes, assim. Tipo, um osso não vai virar membrana de quitina. Mas vai ter osso mais ou menos no mesmo lugar, os músculos mais ou menos encaixados no mesmo lugar. Vão ser só adaptações da mesma estrutura primordial que estava lá no embrião. Então, se chama homólogo, porque eles tiveram a mesma origem. Lá no embrião, se olha, é tudo igual. Só que no decorrer da evolução, tanto da evolução, né, das espécies, quanto dentro da evolução do indivíduo, cada um vai para um lado diferente, cada um vai ter suas próprias especificações. Se tem a mesma origem embriológica, tem a mesma origem de DNA. Então, isso é um indício de parentesco evolutivo. E aqui é muito importante: homologia é um indício de parentesco, analogia, não. E isso é uma coisa que sempre cai. Quem for fazer Enem, vestibular, tem que tomar cuidado. A analogia e a estrutura é igual, mas a origem embriológica e evolutiva é completamente diferente. Não indica parentesco, indica que o ambiente acabou selecionando mais ou menos as mesmas coisas. Homologia, sim, traz indício de parentesco evolutivo. Então, vamos comparar. Aqui, quem traz as informações para a gente é a anatomia comparada. Um braço de homem tem o húmero, o rádio, a ulna, o carpo, os metacarpo, as falanges, o rádio, tudo igualzinho. Rádio é esse aqui. Não, rádio é esse aqui. Se a gente pega uma pata do cavalo, vai ter húmero, ulna, só que agora ela está modificada, mas ela ainda está lá colada no mesmo lugar pelo mesmo músculo. O rádio, os carpos, os metacarpos e a falange. Ele vai perder alguns dedos, né? O cavalo tem um dedo só, mas a origem é exatamente a mesma. O cavalo ele se apoia num dedo, é no dedo do meio. Assim. O cavalo ele se apoia só no dedo do meio.
Se a gente pegar asas de um morcego, húmero, rádio, ulna, carpo, os metacarpos, as falanges. Só que, lógico, modificado. É como se a gente pegasse e esticasse a imagem, né? Nadadeira de baleia, húmero, ulna, rádio, carpo, metacarpo, falange. Então, tudo isso daqui está dentro lá daquela nadadeira da baleia. Todas elas têm a mesma origem evolutiva, então elas vão conservar esses traços, então eles são homólogos, mesmo sendo completamente diferente. Braço do homem com uma funcionalidade, pata do cavalo com outra funcionalidade, asa de morcego para voar, nadadeira de baleia para nadar. Cada uma faz uma coisa diferente, mas a origem embrionária é a mesma. Até aí, tudo bem? Deixa eu ver se tem coisa no chat que às vezes não toca o sininho. Então, bom Pra mim dia. tá tudo bem, mas Bom pensar que dia. o cavalo se equilibra só no dedo do meio é bem. Agora tá bem bizarro na minha cabeça. A unha dele é toda modificada, né? Larga. Uhum. E a homologia, ela vai muito longe quando a gente compara a anatomia, por exemplo, só dentro dos mamíferos. Se a gente pega os músculos, essa imagem eu acho que está um pouquinho com a definição meio ruim, mas todos eles vão ter o quadríceps da coxa, todos eles vão ter o músculo do costureiro aqui atrás. Então, gato, cachorro, coelho, vão ter sempre os mesmos músculos colados nos mesmos lugares. Lógico, tem variabilidade, às vezes alguns músculos. Até dentro da espécie humana, a gente tem alguns músculos que nem todo mundo tem, no pé, por exemplo. Vai ter variabilidade, mas, no geral, todo mundo igual. Quando a gente pega mãozinha e pezinho de chimpanzé, por exemplo, a coluna vertebral de chimpanzé, a bacia de chimpanzé, é muito parecido. É como se a gente pegasse a mesma imagem, mas ficasse distorcendo ela para cada animal. Mas a imagem original era sempre a mesma. Comparação de uma pessoa com chimpanzé e de uma pessoa com cachorrinho. Todos nós somos mamíferos, então a gente vai ter as mesmas estruturas. Por exemplo, aqui o osso da clavícula. Esqueci. Esqueci. Omoplata? Não. Enfim. A gente vai ter o mesmo ossinho aqui nos dois seres vivos. A bacia, nossa, vai ser um pouquinho mais aberta. A do cachorro vai ser mais fechadinha. O cóccix vai ter as mesmas estruturas. No nosso caso, o cóccix, as últimas vértebras são bem pequenininhas. A gente tem 3 vértebras aqui bem pequenas. No cachorro, ele tem mais longa, né? Ele é só mais esticado, mas é o mesmo número de vértebras também. Então, para ter a estrutura do rabo. Aqui também é aquela coisa que eu falei assim, é como se pegasse a mesma imagem e distorcesse, né? Se a gente pegar esse ser humano aqui e puxar essa parte da imagem para as laterais e puxar o quadril aqui para as laterais, a gente vai ter basicamente um chimpanzé. Eu acho que isso aqui é uma mulher, porque o quadril está bem aberto, em forma de bacia. O homem tem mais em formato de balde. Outra coisa bem importante, que sempre cai também, é uma estrutura muito importante para a gente estudar a evolução, que são os órgãos vestigiais. O órgão vestigial mais famoso é o apêndice. A gente fala que no ser humano não serve para nada, que só serve para dar dinheiro para médico, porque inflama com bastante facilidade. Quando inflama é cirurgia de emergência, porque mata rápido. Tem algumas pesquisas que estão indicando que talvez o apêndice tenha uma certa participação no desenvolvimento do sistema imunológico, mas não está nada muito claro ainda. Só que em outros mamíferos, principalmente aqueles que são exclusivamente vegetarianos, o apêndice é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, provavelmente o apêndice estava lá nos ossos ancestrais, sendo muito importante. Só que com a mudança da alimentação, talvez a gente consiga ver evolução humana, talvez, né? Pandemia. Mudança de hábitos, descoberta do fogo, faca e a nossa alimentação onívora. O apêndice talvez, eu não vou dizer que ele desenvolveu, porque isso seria lamarquista, mas talvez gastar energia com apêndice não fosse mais tão necessário. Então, quem não gastava energia com isso, lembra que a gente não tinha mercado na época das cavernas, então não gastar energia com uma coisa que não fosse tão útil assim, talvez fosse vantajoso, sobrasse mais energia para o resto. Então, qual é a definição de um órgão vestigial? É um órgão
pequeno, que não apresenta função. Nosso caso, o apêndice é pequeno, não apresenta função, mas que em outros seres vivos é maior, tem função bem definida. Então, por exemplo, poxa, a vaca tem um apêndice gigantesco, extremamente funcional. A gente tem apêndice, mas que pra gente não faz falta. Pra que a gente vai ter apêndice se não faz falta? Se a gente pode tirar e não dá mudança nenhuma? Provavelmente aquilo é um vestígio da evolução. Como a gente não é um código programado que a gente vai lá, abre o código do humano e apagar apêndice, né? Não é assim, é aquele processo lá da girafa, lento e gradual e a seleção natural matando quem não se dá tão bem. Então, sempre que há um órgão vestigial, indica parentesco. Um outro órgão vestigial que eu acho muito legal é o vitelo. Vocês já olharam para um ovo, né? Ovo de galinha. Já, obviamente. Já. Vocês sabem para que serve cada uma daquelas partes do ovo? Pera, você tá falando da estética do ovo ou do ovo inteiro? Não, para O ovo e que o conteúdo? serve o conteúdo daquelas partes do ovo para o filhote da galinha, para o pintinho? Ah, mais ou menos. Mais ou É? menos. Bem Hum. superficial. O que é É, o embrião ali no meio? é de. Calma, calma. Porque há um tempo atrás eu tinha visto sobre isso, não me pergunte o porquê. É um negócio que a gente come quase todo dia e nunca parou para pensar que aquilo ali era para ser um Uhum. pintinho. E pensar que já saiu da galinha, ela não vai ter como alimentar ele como um mamífero sempre alimenta o filhote. Então Exato. ele já tem o que ele precisa para poder se desenvolver só ali dentro, só com o calor. Isso é onde eu queria chegar. Dentro do ovo, a gente vai ter uma proteção da casca, que, poxa, para animais que não gestam os filhos, tem que ter uma casquinha ou tem que ter ovo dentro da água. Então, como aves não põem ovos dentro da água, casquinha útil, selecionado para isso. Quanto mais forte, melhor. A gente vai ter uma membraninha que vai evitar que bactérias entrem, que é o córeo, que disseque muito rápido também. Quando a gente tem um ovo cozido, dá para ver melhor. Às vezes a gente até consegue tirar o córeo de dentro da casca, uma membraninha branca, rasga bem fácil. A gente vai ter um saco vitelínico, que é a gema, e nessa gema vai ter gordura. Vai ter muita gordura. Vai ter proteína também. Vai ser o que o pintinho vai precisar para se alimentar. E essa gordura e essas proteínas, elas estão num estado muito compactado. Então, esse pintinho vai absorver tudo isso daqui. E a gente vai ter o amnion, que é uma bolsa de líquido lá, a clara. Esse alantocório, o alantocório é uma outra membraninha. Poxa, agora eu tinha que dar uma revisada. Até esqueci para que era o alantocório, mas ele tá ali misturado na clara também, uma outra bolsinha. A gente vai ter então o amnion. Dentro desse amnion vai ter proteína e água, muita água, principalmente para evitar choque, né? Se deslizar, é uma bolsinha de água que vai deixar o embrião se desenvolver ali dentro sem. Imagina se tivesse seco, né? Ia ficar colado ali no fundo do ovo. Então tem que desenvolver assim solto, que nem em filmes de ficção científica, assim que tem aqueles corpos assim que estão soltos, né? Ele tem que ter espaço para se desenvolver. Não pode desenvolver tudo colado lá, colado no chão. Então esse amnion seria a clara. O pintinho, ele se desenvolveria colado na gema. Não sei se vocês já viram, porque os nossos ovos eles não são galados. Eles nem sempre tem galo na granja. Mas às vezes tem um negócio meio branco colado na gema e boiando na clara. Às vezes até as pessoas tiram porque falam assim, tem que tirar porque senão aparece, dá gosto e tal. Então, aquilo ali era o embrião, ou deveria ser o embrião caso tivesse sido fecundado pelo macho, pelo galo. Então, o embrião ele vai estar boiando na clara e coladinho na gema. Próxima vez que vocês abrirem um ovo, vê se tem um negócio colado lá na gema, que aquilo ali talvez fosse seu o embrião, se deixassem se desenvolver, né? Aqui, no caso, tem que Nossa, estar. agora eu acho que eu não vou comer mais ovo, não, depois dessa Olha, que foto. eu fiquei muito tempo sem comer ovo, viu? Eu já fiquei muito tempo sem comer ovo por causa disso. Você come ovo ou a galinha, você vai comer a galinha, então
né? É uma parte da culpa que a gente tem que lidar se a gente quiser continuar comendo carne. Ou não. No nosso caso, pra que fazer esse rolê todo de colocar um monte de coisas que o embrião vai precisar pro resto da vida dentro de um ovo, se a mulher gesta o bebê? Não tem porquê. A gestação ela veio posteriormente, né, aos ovos. A gente passou pela fase de a gente não, vai, mas a evolução passou pela fase de marsupial, em que o embrião ele era retido até uma parte dentro do marsúpio, né, que é a bolsinha, por exemplo, dos gambás e dos cangurus, e depois era expulso, ia para a bolsinha e continuava o desenvolvimento. No nosso caso, a gente não faz isso, nós somos placentários. Não tem por que eu fazer um alantocório, eu fazer um saco vitelínico, se o embrião vai ficar o tempo todo protegido ali dentro da barriga da mãe. Não precisava ter, a gente tem o cordão umbilical, a gente tem a placenta que faz isso. Mas essas estruturas diminuíram, mas não sumiram. Então, a gente, quando é embrião bem novinho, a gente tem lantocório e a gente tem uma gema, né? Que é o saco vitelínico preso na gente. Lógico, não serve para muita coisa, porque a gente tem a mãe que fica carregando a gente 9 meses, então a gente é alimentado pelo cordão umbilical, mas essas estruturas elas não desapareceram, elas estão lá ainda. A embriologia, ela é um campo da onde foi tirado muitas evidências da evolução. Porque quando a gente olha, por exemplo, a primeira fasezinha lá, o ovo que acabou de ser fecundado, as primeiras divisões celulares, as primeiras formações dos segmentos do corpo, a gente é muito parecido. A gente são todos os vertebrados, né? E a gente chega numa fase, por exemplo, que nós humanos a gente tem brânquia. Ai, tem um outro slide. O embrião humano tem umas brânquias, só que essas brânquias, no decorrer do desenvolvimento, elas sobem e elas vão formar os três ossos do ouvido e a nossa mandíbula. E esse ossinho mais durinho aqui que a gente sente, protegendo a traqueia. Nos tubarões, né, nos peixes, no caso, essas brânquias elas ficam onde elas se desenvolveram pela primeira vez, elas não se movem. Nos humanos, elas se formam e se locomovem para formar essas estruturas que eu falei. Mas se a gente pega lá no nosso embrião, 2, 3 semanas de gravidez, a gente vê que a gente tem brânquia. A nossa mãozinha também ela é coladinha, como se fosse uma nadadeira. Isso aqui se solta depois da formação dos ossos, que aqui vai se soltar por efeito dos lisossomos. Daí vocês vão ter que lembrar lá do comecinho do segundo ano. Os lisossomos destroem essa separação. Destroem não, né? Fazem essa separação. A gente tem cauda no comecinho da nossa gestação. A gente tem uma caudinha, só que essa caudinha é recolhida, então a gente tem um rabinho. Tem até uma doença genética, não é doença, é uma característica genética que as pessoas dão uma falha nessa destruição aqui, então as pessoas nascem assim. Eu tinha uma amiga na faculdade que ela tinha no pé colado os dedinhos, e existem algumas pessoas que nascem com um cotoquinho assim no cóccix, que é que não houve a retração desse rabinho, né? Ele se desenvolveu ao invés de ficar paradinho lá no estágio embrionário e ficar pequenininho, continuar pequenininho. Então, nessa imagem aqui tá mais bonitinho. Embriãozinho de peixe, de salamandra, de tartaruga, de galinha, de coelho e de humano. A gente é muito parecido. Olha aqui as branquinhas que eu tinha comentado. Tem em todo mundo. Com o desenvolver, né, durante as gestações, aqui no caso dos mamíferos, do coelho para frente, tem gestação, né, e dentro do ovo, nos outros casos, aí que a gente começa a se diferenciar. Ó, o humaninho aqui com o rabinho. Lá no finalzinho do desenvolvimento embrionário, esse rabinho vai sumir. Embrião é antes dos 3 meses, tá? Antes dos 3 meses a gente chama de embrião. Após 3 meses é feto. No feto, aí já tem carinha de humano mesmo. Daí essas estruturas vestigiais já desapareceram. Isso a gente enxerga só no embrião, que é antes dos 3 meses. Tudo certo aí? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Isso que eu já comentei.
por último, semelhanças moleculares. As semelhanças moleculares, ou seja, no código de DNA, só foi possível de observar depois que a gente conseguiu descobrir que DNA existe e conseguiu descobrir como é que se faz sequenciamento de DNA. Antes disso, era só as coisas que eu já falei para vocês: homologia, embriologia, anatomia comparada. A galera ficava só na morfologia. Depois que a gente conseguiu o DNA, aí que o negócio começou a ficar muito mais robusto. Até algumas coisas que a gente achava que era homologia, com o DNA a gente descobriu que na verdade é analogia. O contrário também, em alguns grupos. A gente achava que era analogia, a gente, opa, isso aqui é homologia. Então, deu uma revirada aí dentro das árvores de alguns grupos. Mas tem que tomar cuidado, isso não tá falando assim, ah, revolução é mentira, evolução não existe, eles sempre estão errados. Não, a gente só está descobrindo uma evidência que deu mais uma organizada nas coisas que a gente ainda não sabia. Lembra que Darwin não tinha nem microscópio, né? Não dá para cobrar muita coisa do cara. Como todos os seres vivos que a gente conhece até hoje, eles usam DNA, toda a informação de como esses seres vivos são fisiologicamente, morfologicamente, está naquele DNA. E isso indica ancestralidade. Poxa, se todo mundo tem DNA, todo mundo é parente, como é que vai surgir dois códigos genéticos completamente diferentes do nada, né? Então, quando a gente compara os seres vivos, eles vão ter basicamente as mesmas proteínas. Por exemplo, uma proteína que enrola o DNA, que são as histonas, onde o DNA se enrola nessa histona para ficar mais organizado. Essas histonas são iguais em praticamente todos os seres vivos. Por quê? É uma função tão importante, tão primitiva, foi uma das primeiras funções que teve que existir para existir DNA. E qualquer mutação ali causa muito estrago. Então, todas as histonas dos seres vivos são praticamente iguais. É muito difícil achar uma mutação. A gente vai achar mutações a gente vai achar mutações em características que não são tão importantes, características que não fazem tanta diferença. Ou às vezes que não fazem nem diferença nenhuma. A gente tem várias partes do DNA, a mutação não dá diferença nenhuma. Quanto mais parecido o DNA de dois seres vivos, maior é o grau de parentesco. Isso a gente pode pensar até dentro da nossa família. Quanto mais parecido, aliás, quanto mais parente a gente é de uma pessoa, mais DNA a gente compartilha com ela. Quanto mais distante a gente é de uma pessoa, menos DNA a gente compartilha com ela. Então, por exemplo, isso aqui é um sequenciamento de DNA. Aqui estão as bases, ó, que vocês viram lá na verdade, o terceiro eu dei essa aula esse ano, né? No comecinho do ano. Vai ter uma sequência de ATCG. E a gente vai ver que em alguns lugares tem uns indivíduos que ao invés de ter um G, por exemplo, tem um A. Tem um outro carinha aqui que ao invés de ter um T, vai ter um C. Então a gente vai ter mutaçõezinhas. Isso aqui tudo é dentro da mesma espécie. É uma espécie só. Tudo isso aqui, mas de lugares diferentes. E a gente já encontra mutações. Imagina, quanto mais distante for esses indivíduos ou essas espécies, mais diferente vai ser o DNA. Então, qual é a espécie? população mais distante que a gente tem da nossa espécie? Você fala da humana. É. Ó, eu vou falar um negócio que eu não tenho muita atualização, é que eu fiquei sabendo de muito tempo, há muito tempo atrás. Você já ouviu falar que existem os pigmeus na África? Como é que é? Você já ouviu falar que existem uma população de pessoas que se chamam pigmeus na África? Não, nunca ouvi. É uma tribo que a gente consideraria indígena, né? Se fosse aqui no Brasil, eu não sei como que a cultura africana vê essas populações. São populações. Qual seria a palavra mais correta? Primitivas. Não é primitiva porque eles não desapareceram, né? Eles estão aqui com a gente. Então eles são tão modernos quanto a gente. Mais isoladas? Pode ser, pode ser. Mas assim, seria como se fosse uma tribo. Se fosse no Brasil, a gente chamaria de tribo indígena isolada. Esses pigmeus, eles estão lá no meio da África, eles são claros e eles são bem baixinhos. Eles são muito pequenos, eles têm tempo de gestação diferente.
eles têm muitas diferenças, assim, como os chimpanzés e os bonobos que eu falei para vocês lá bem, muito no começo, que a gente começou a fazer as aulas. Só que tem uma questão muito importante nos humanos, que a gente é um bicho cruel e a gente tende a tratar as outras espécies como sendo inferior. E se outras espécies a gente faz isso com outras populações de humanos também como sendo inferior. Então, Ah, eu naquela acho que eu época, tô lembrando agora. tá É, eles lembrando? ficam numa ilha. Eu vi Não, um documentário um que sobre matou isso. um cara que tentou ir lá evangelizar eles. É, eu acho que Não, é mais ou não são menos eles. aí. Não são eles, mas eles vivem mais ou menos daquele jeito, assim, o conceito que eu estava buscando, assim, super isolados e tal. Existia uma época que capturavam pigmeus para pôr em zoológico, que nem fizeram com outras tribos africanas e com outras tribos brasileiras e aborígenes da Austrália e tal, porque o humano é filho da puta. E eles estavam querendo analisar os pigmeus geneticamente para saber o quanto eles são diferentes dos outros humanos, das outras populações. Mas, por ética, para evitar que as pessoas tratassem eles como inferiores, como animais, como atração de circo, tinha sido proibido. Eu não sei se isso ainda está valendo, porque essa informação eu fiquei sabendo tipo uns 10 anos atrás, lá quando eu estava na faculdade. Então pode ter mudado, mas eu nunca mais ouvi falar. Então, para responder tua pergunta, a gente suspeita que sejam eles. Mas quando a gente fala isso, a gente está separando eles, pigmeus, da gente, resto dos humanos, né? Só que o resto dos humanos também são muito diferentes. A gente tem várias etnias africanas, tem as etnias americanas originais, que são todos os indígenas que existiam aqui, tem os aborígenes australianos, que são os originais de lá, tem os próprios europeus, os asiáticos. Então, assim, não dá para falar eles, nós, porque dentro de nós aqui, que somos os que a gente se autodenomina Homo sapiens, a gente também tem bastante diferença entre a gente. Mas ela é bem pouca, tipo 0,8%, assim, entre todos nós humanos, tirando os pigmeus que, até onde eu saiba, não foram analisados. Porque Legal. Vou pesquisar sobre é isso. bem pouca, é bem pouca diferença. E depende um pouco do tipo de teste que é feito, porque, por exemplo, como o nosso DNA é muito diferente, tipo, tem várias partes que são muito conservadas e tem várias partes que são muito diferentes. Tem um estudo, pega o DNA inteiro, ele vai dar uma porcentagem. Se ele pega só as partes que têm mutação, tira as estonas, por exemplo, que eu já comentei, ele vai ter uma outra porcentagem, porque ele vai estar tirando uma parte que é igual em todo mundo. Eu já fiz testes de ancestralidade, que eu fui cobaia num estudo aqui da USP, e a minha ancestralidade deu 97% caucasiana, que era branca normal. Normal não, né? Esperado, eu quis dizer. 2% africano e 1% indígena. Mas se pega a minha árvore de família, não tem africano e indígena. Mas por que que deu essa semelhança? Porque vocês imaginam o seguinte, a gente vai entrar na genética mais puxadinha aqui. Imagina que uma mutação surgiu lá na África. E aquele segmento de DNA estava numa pessoa que teve vários filhos e nesses filhos teve mutação também. Quando um DNA ali muta, ele não deixa de existir. Ele vai levar mutações para alguns filhos, mas ele vai continuar existindo e ele vai ter outros filhos, né? Ele vai continuar em alguns filhos que vão ter outros netos. Então, uma mutação ela pode ser muito antiga e permanecer igual a sempre ela foi. Isso a gente chama de herança ancestral compartilhada. Como a gente sabe que todos os humanos surgiram na África, numa população muito pequena na África, e depois eles se espalharam, esses 2% de africano que eu tenho foi uma mutação que surgiu lá na África, na época que os humanos estavam na África. São mutações muito comuns na África hoje em dia, porque não foi todo mundo que saiu de lá, né? Teve populações bem pequenininhas que saíram da África e se espalharam, mas elas continuaram na minha linhagem sem sofrer mais nenhuma mutação. Mesma coisa esse meu porcento de indígena aí. Uma população que saiu da África, foi para a Europa, lá teve mutações. Algumas dessas mutações passaram pelo Estreito de Bering, foram para a América do Norte, sobreviveram aos índios americanos, veio aqui para o Brasil.
E daí ficou muito comum nos índios americanos brasileiros. Mas ela não deixou de existir lá na Europa. Então, provavelmente, esse meu 1% é isso, é a origem ancestral compartilhada. Não tem problema se vocês não entenderam isso, porque isso é genética de populações assim um pouquinho mais pesado, sem mapa, é difícil de entender. Mas talvez a gente fale de evolução humana, daí talvez eu lembre disso para vocês. Mas no caso, eles falaram assim, 97% caucasiano, mas eles não testaram genoma completo, eles não testaram todos os genes que um humano tem, eles testaram só a parte que tem variabilidade dentro das populações, então é uma porcentagem, deu 97, porque eles só testaram essa partezinha aí que eles sabiam que iam ser diferente dentro da galera. Se eles tivessem testado todos os genes que os humanos têm, ia dar uma porcentagem muito maior de caucasiano, provavelmente. Enfim. Então, por exemplo, se a gente pega os felídeos, né? A gente compara um leão com tigre e com gato, que são espécies bem diferentes, 95% do DNA é exatamente o mesmo. Se a gente pega cachorro-lobo e uma raposa, 98% do DNA é o mesmo. Se a gente pega primata, orangotango, gorila e humano, a gente tem 98% do mesmo DNA. Então, se a gente pega um humano com todos os genes dele, compara, por exemplo, com o orangotango ou com o gorila com todos os genes dele, 98% vai estar igual. Então, aquilo que nos faz humanos é os 2% que sobra. Bem pouquinho, eu acho bem pouco. Quando a gente pega fragmentos de genes, eles vão ser bem parecidos. E tem um gene que deu o clique, assim, para muitas pessoas perceberem isso, que eles chamam gene ROX, que ele tem a ver com o nosso formato do corpo. Então, se vocês pegarem lá a parte que a gente viu no começo do ano, aquelas tabelas de semelhança entre os animais, vocês vão ver que até um certo ponto os animais eles são circulares, né? Eles têm simetria radial, tipo água-viva. E a partir de uma hora eles vão ter corpo segmentado com simetria bilateral. E essas segmentações, na verdade, eram só cópias do mesmo gene. O mesmo gene se copiava. Se tem duas cópias, um deles pode ter mutação e o outro vai continuar com a mesma função, ninguém vai ter prejuízo. Daí copiava de novo, opa, pode ter mais mutações, um deles continua igual, então ninguém perde nada. Então essas cópias e modificações do mesmo gene, elas são responsáveis pelo nosso corpo segmentado, pela nossa simetria bilateral. Então esse foi um gene assim que deu um clique para a galera, opa, aqui tem alguma coisa. O gene ROX se repete, daí a anatomia do bicho se repete também. Para ficar mais fácil de lembrar, pensa, por exemplo, numa centopeia, que cada uma dos segmentos é uma repetição do segmento anterior. E aquilo ali está relacionado à multiplicação dos genes ROX também. E quando a gente pega todos esses genes e analisa, a gente vê que eles existem em todos os animais praticamente. Por exemplo, esse vermelhinho aqui tem desde lá nos nematelmintos até nós. Mesmo vermelhinho, só que a gente tem mais cópias. Então, esse gene ele foi bem importante para a gente conseguir ver o nosso desenvolvimento. Tem uns exercícios rapidinho, eu não vou passar todos, porque tem uns que acho que não vale a pena agora. Quero falar isso aqui. Em que medida as explicações a seguir descrevem corretamente o que ocorreu em 1977 no arquipélago de Galápagos? Analise e justifica cada explicação. Então, eu expliquei lá para vocês. Se eu explicar de novo, vou dar spoiler. Expliquei para vocês que tinha uma ilha com tendilhões e tinham pesquisadores lá e teve uma seca muito grande e os bicos dessas aves aumentaram, ao mesmo tempo que só aumentou o número de grãos mais fortes. Então, tem, por causa da seca, né? Duas explicações. A, o bico dos tendilhões aumentou em média 5 milímetros para que pudessem sobreviver. Ou B, os tendilhões sobreviventes apresentavam, em média, bicos maiores. Qual que tá certo? A letra B. B. O passarinho vai pensar, eu vou aumentar meu bico Porque aqui para eu só. conseguir comer.
Eu não consigo não rir com essas afirmações. Peraí, eu preciso comer, eu vou aumentar meu bico. Ele puxa stick igual o pica-pau, tá ligado? Isso, Não tem isso. como. Isso é extremamente lamarquista, né? Então, o que aconteceu? Por que que a média da população aumentou 5 milímetros? Porque quem tinha bico menor morreu. Só isso. Vamos para 6. A evolução é uma teoria que afirma que os seres vivos sofreram modificações ao longo do tempo. Essa teoria é sustentada por algumas evidências, que foram todas essas que eu passei para vocês, como a presença de estruturas que apresentam origem embrionária semelhante, mas nem sempre exercem a mesma função. Essas estruturas são chamadas de. Como é que é o nome mesmo? Quando a origem embrionária é a mesma, mas a função independe. Embrionária? Putz. Eu sei que não é Homóloga? homólogas. Pera, é homólogas ou não é homólogas? Alguém Não, falou, não. acho que foi Thiago, é homólogo. É Se a origem homólogo. embrionária é a mesma, não importa a função, é homólogo. A galera vai tudo em análogo, não, é homólogo. Análogo é quando a função é a mesma, mas a origem é completamente diferente. 7. Entre as alternativas a seguir, qual não deve ser considerada uma evidência da evolução? Fóssil, órgão vestigial, evidência molecular, morfologia externa e homologia. Essa tem pegadinha? Pera, mas todos são uma evidência da evolução. Tem uma que é pegadinha. Tem uma que é pegadinha? Uhum. Lembra Pera, do órgãos golfinho? vestigiais, mas órgão não fica de vestígio, fica? No caso, os órgãos vestigiais, eles são usados para observar a evolução, porque eles têm lá, por exemplo, o apêndice e o vitelo. Eles existem na gente, humanos. Quer dizer Ah, que veio de sim, algum sim, sim. lugar. Ah, sim. Para que a gente ia desenvolver um órgão se não usa para nada? Veio de algum lugar. Lembra do peixe, do tubarão, do ictiossauro e do golfinho? Esses três que eu falei eram bem parecidos, né? Eu acho que a pergunta tá mal feita. Ou a letra D de Deus. Ó, essa pergunta agora que eu pensei no negócio, tá mal feito. A adaptação, ela é um conceito evolutivo. Então, o ictiossauro e o golfinho e o tubarão, eles são adaptados à água. E isso é uma evidência de evolução. A pergunta correta seria: não são evidência de parentesco evolutivo. A gente não pode usar a morfologia externa como evidência de parentesco evolutivo. Não só, né? A morfologia externa é aquilo que a gente olha por fora e já vê. É o externo mesmo. Eu não estou falando de osso, não estou falando de músculo, órgãos. Por exemplo, tem aranhas que se parecem muito formigas. Tem formigas que se parecem muito aranhas. Caraca, eu ia falar isso aqui, eu não sabia o que era morfologia externa. A morfologia é o jeitão do bicho, externo, por fora. Morfologia interna é órgão, é osso, é músculo, mas morfologia externa a gente olha pelo aquilo que a gente está olhando por fora. A gente não pode dizer que é evidência de parentesco evolutivo, tá? Eu vou trocar essa pergunta aí porque ela tá ruim, porque a gente pode pensar em adaptação. E adaptação é uma evidência. A pergunta tá ruim. Então, a gente não pode levar só em conta a morfologia externa, só olhar e já dizer que é, não pode, tá? A gente tem que ir mais a fundo. 8. Entre as alternativas a seguir, uma não apresenta evidência que apoie a teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo. Aponte-a. A. Existência de alterações cromossômicas ou mutações no material genético. Vamos uma por uma. Mutações cromossômicas e material genético, eles apontam, eles trazem evidência para a teoria da evolução? Acabei de falar. Sim, Sim, mutação traz muita evidência de evolução. B. Prevalência dos indivíduos com características vantajosas. Então, quem tem característica vantajosa se prevalece no ambiente, se dá bem. sim. Sim.
reprodução sexuada com diferentes parceiros e grande variedade fenotípica. Aqui ele quer dizer o seguinte: quanto mais diversidade a gente tiver, fenotípica, vocês têm que lembrar lá do ano passado, é o fenótipo, são as nossas características. Quanto mais existe reprodução com parceiros diferentes e sexuada, porque mistura dois códigos genéticos, a gente tem mais variabilidade fenotípica. Vocês lembram que lá no comecinho, quando eu comentei de evolução, a variabilidade fenotípica, ela é necessária para a seleção natural? Porque se todo mundo for igual, todo mundo vai ter a mesma vantagem, a mesma desvantagem, todo mundo vai ter a mesma quantidade de filho. Então, ter filhos bem diferentes é uma coisa que apresenta evidência para a seleção natural, porque a sobrevivência deles vai ser diferente também, e isso é a base da seleção natural, é sobrevivência diferente. D. Migração e isolamento geográfico de partes da população. Quando a gente pega um pedacinho de uma população só e separa ela lá e nunca mais deixam as duas se reproduzirem, eu consigo extrair daí evidências para evolução? Pera, como é que é? Se eu tenho uma população e eu separo uma delas e deixo ela em isolamento geográfico, eu posso extrair daí informações que me trazem evidências da evolução? Lembra do chimpanzé e do bonobo? Acho que sim. Porque isolamento geográfico é a primeira coisa que tem que acontecer para uma espécie separar da outra. Lembra? Tem que separar, tem que deixá-las cruzando separado, para acumular mutações separadas até elas nem se reconhecerem mais como a mesma espécie. Ah, sim, sim, nesse sentido. Ah, tá. Primeira coisa é isolamento geográfico. Então, a partir da hora que eu tenho isolamento geográfico, eu consigo obter dados que apoiem a teoria da evolução. Presença de caracteres fenotípicos adquiridos no ciclo de vida. Não, você não adquire nada não. Não tem como. Crescer bico. Aquilo que a gente adquire, a gente não passa para os filhos. Se a gente adquire uma tatuagem, perde um braço, não passa para os filhos. Então, a única das alternativas que não apoia a teoria da evolução é a presença de caracteres fenotípicos adquiridos no ciclo de vida. Lembra de Lamarck, lembra do carinha lá cortando o rabo dos ratos por 900 gerações e o rato sempre nascia com rabo. E é isso, gente. O resto eu não vou fazer, não. Vou deixar para o formulário. Com alguma dúvida? Nenhuma, só na hora um Nenhuma? pouco de assimilar as questões, fica um pouco confuso, mas se raciocinar um pouquinho é bem tranquilo. E também vocês vão fazendo anotação, né? Quando a gente faz Sim, anotação, anota as palavras, facilita muito a nossa vida. claramente. Eu vou parar a gravação.